Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje vou falar sobre as leituras deste mês de outubro, na verdade as leituras que já concluí, as que estou fazendo e as que iniciarei nos próximos dias, nas próximas semanas. Este tipo de vídeo, há algum tempo eu não faço aqui no canal, mas agora que estamos voltando à normalidade das publicações, creio ser interessante voltar também com este tipo de vídeo, porque eu mesmo, particularmente, acho muito interessante esse tipo de vídeo. Você acaba tomando conhecimento do rol de leituras das pessoas que você acompanha, né? Você já sabe mais ou menos o que vem pela frente no canal, não necessariamente todas as leituras acabam virando tema de vídeo, mas você já fica meio que tendo uma expectativa do que vem pela frente. E, claro, né, é uma oportunidade também da gente ir conversando sobre livros, sobre leituras, que eu acho que é o grande objetivo e o que há de mais legal neste canal. E como sempre faço, deixarei aqui na descrição do vídeo os meus links de afiliado da Amazon para os livros que estou lendo, né, para que você dê uma olhada e, se for o caso, compre o livro através do meu link, pois essa é uma forma de você ajudar este canal. A Amazon destina uma porcentagem do valor do livro para o canal sem que você tenha custo nenhum a mais por isso. Assim você ajuda o canal a continuar produzindo conteúdo educativo aqui no YouTube. Se você gosta de vídeos assim, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para sempre ser informado quando novos vídeos forem publicados. Além disso, curta o vídeo, pois assim você mostra que está gostando do meu trabalho. Então bora lá! Recentemente concluí a leitura de Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. Este livro eu tinha lido na época do vestibular. Ainda existem algumas universidades que fazem vestibular, mas a grande maioria segue o Enem como forma de classificação. E na época havia as listas de obras, grandes listas, né? Aqui na minha cidade, por exemplo, com 2 universidades públicas, nós líamos para o EPB. Ela era mais modesta e sempre cobrava 4 livros em cada vestibular. A UFCG chegava a cobrar 12 obras, né? E isso era uma oportunidade excelente. Eu acho que o Enem perde muito em não trazer uma lista assim, porque era uma oportunidade de nós conhecermos autores. Para muitas pessoas seriam as únicas leituras literárias que elas fariam na vida, mas para muita gente era a oportunidade de despertar para o gosto pela leitura, né? Então era sempre muito interessante. E eu li Triste Fim de Policarpo Quaresma naquela época, isso em 2005, né, quando eu estava me preparando para o meu vestibular. E lembrava de muito pouca coisa, a não ser aquelas questões que estão no imaginário de todo mundo que convive com literatura, mesmo que não tenha lido o livro ainda, né? Ou seja, que Policarpo Quaresma era um sonhador, que projetava uma sociedade brasileira totalmente original, né? Totalmente brasileira, propunha o Tupi-Guarani como idioma oficial, enfim, uma série de outras questões. Fora isso, eu não lembrava muito da obra, inclusive do estilo do autor. E foi interessante essa releitura, já com bem mais maturidade, evidentemente, do que aquela primeira, porque eu pude conhecer um pouco mais desse romance dentro das suas características literárias mesmo, intrínsecas, o seu processo criativo. Confesso que me decepcionei em alguns pontos com o livro, né? Eu esperava mais, dado inclusive a projeção que Lima Barreto tem, e eu gosto de seus contos. Vez por outra eu pego. O meu favorito dele é aquele muito conhecido, O Homem que Sabia Javanês. Eu acho um conto muito interessante, uma crítica muito interessante, inclusive, ao mundo acadêmico, ao mundo intelectual. Mas eu me surpreendi, não no livro como um todo, mas em alguns pontos eu me surpreendi negativamente com a obra. Eu esperava um pouco mais, confesso. Mas terá vídeo aqui no canal sobre o livro, tá? Este livro aqui, que eu tenho em mãos, é do Clube de Literatura Clássica. Eu fui assinante durante 3 anos do clube, e esta minha edição aqui é a edição do clube, que reunia, além de Triste Fim,
Recordações do escrivão Isaías Caminha e Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá. Eu vou deixar, evidentemente, o link para alguma edição avulsa do romance. Então fiquem aguardando que em breve terá resenha aqui no canal, tanto a partir das minhas impressões, quanto, como sempre faço, trazendo alguma contribuição crítica para embasar as considerações que farei sobre o livro de Lima Barreto. Após Barreto, eu comecei este livro aqui, O Melhor do Teatro Grego. Não lerei o livro na íntegra. Comecei lendo a introdução, que eu não tinha lido ainda, deste livro. Aqui nós temos, na verdade, uma introdução e 4 peças gregas. Nós temos Prometeu Acorrentado, de Ésquilo, Édipo Rei, de Sófocles, Medeia, de Eurípides e As Nuvens, de Aristófanes. E eu estava com interesse de ler alguma coisa do teatro grego, peguei este livro porque também eu tinha o interesse de ler a introdução. Eu comecei inclusive ontem essa leitura, e a introdução ela faz uma apresentação muito interessante, e o título dela é Teatro Grego, o que precisa saber, o que saber para apreciar. É um resumo muito interessante, a partir, claro, quem já teve contato com obras teóricas mais profundas de historiografia literária, etc., já tem essas noções em mente, mas ela consegue, a autora desta apresentação, melhor dizendo, não é a introdução, é a apresentação, a autora chamada Adriane da Silva Duarte, consegue fazer um resumo muito interessante do que foi o teatro grego. Bom, e depois eu quero ler alguma peça para também trazer aqui para o canal. Eu ainda não decidi, eu peguei o livro, comecei a fazer a leitura pela introdução e estou ainda para definir qual hoje é que eu começo a peça, né? E aí daqui para lá, após editar este vídeo e publicar, é que eu vou decidir hoje à noite qual peça eu vou ler. Posso ler qualquer uma das 4, a única que eu já li foi Édipo Rei, mas também não descarto a possibilidade de reler para trazer para o canal, e também porque já faz uns 10 anos que eu li esta peça. Já comentei aqui no canal que eu tenho um conhecimento, infelizmente, muito limitado ainda da literatura clássica, tanto grega quanto romana. Tirando as obras de Homero, a Ilíada e a Odisseia, assim como Édipo, uma outra coisa, os poemas de Safo, algumas coisas, alguns poemas líricos, etc., não vai muito além disso. E eu já falei aqui, quando eu estava relendo a Ilíada, que eu também não trouxe aqui para o canal vídeo, e alguns textos teóricos, alguns livros que falam da literatura grega, da questão homérica, etc., eu falei para vocês que tinha essa deficiência, né, na minha formação. Claro, eu sou formado em letras português e, portanto, meu foco sempre foi, de trabalho e de estudo acadêmico, sempre foi a literatura brasileira e também um pouco da literatura portuguesa. Mas, como leitor mesmo, né, pessoa com uma bagagem interessante de leitura, eu nunca privilegiei tanto quanto talvez devesse a base da literatura ocidental, que são os clássicos, né? Os clássicos greco-romanos. Então, aos poucos, o processo iniciou-se naquele período ali de releitura da Ilíada e leitura de alguns livros teóricos, e eu quero continuar influenciado por essa leitura, né, por esse processo aqui de leitura que estou iniciando. Já tinha começado antes, inclusive, a leitura deste livro aqui, que é A Epopeia do Pensamento Ocidental, para compreender as ideias que moldaram nossa visão de mundo, de Richard Tarnas. Este livro, digamos que ele faz uma história do pensamento no Ocidente, tá? Desde a Antiguidade até chegar na Era Moderna. Portanto, ele faz um estudo bem interessante de como era o modo de ver a filosofia, a literatura, o modo de pensar o mundo dos gregos, dos romanos também. E este livro ele é sim uma porta de entrada interessante para a cultura e para o mundo grego.
É lógico que quando você quer aprofundar, as possibilidades são imensas, né? A Cidade Antiga, Paideia, enfim, uma série de obras que vão te ajudar a aprofundar. Mas este aqui, e as próprias obras, né, dos grandes filósofos. Mas este aqui é um resumo interessante que eu há algum tempo tinha lido já algumas partes deste livro, nunca o li na íntegra, mas talvez seja até interessante, já que eu já comecei, seguir, né, nessa leitura vagarosamente, sem compromisso, fazê-la do início ao fim. E claro, né, essa leitura, assim como de outras coisas que eu for buscando, vão ajudar a embasar o vídeo que farei sobre a peça que escolherei. Estou quase me decidindo mesmo entre Édipo e Medeia, tá? E penso que talvez fosse interessante retornar à poética. Eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre a poética. Já disse várias vezes em vários outros vídeos que este é o livro que mais me influencia no meu pensamento sobre literatura. Eu acho que a noção de mimese ela nunca vai estar esgotada e ultrapassada dentro dos estudos literários. É a grande contribuição deste livro. E já o li e reli várias vezes, mas creio que seja interessante aqui no canal até mesmo a gente aprofundar em algumas questões. O vídeo que eu fiz me parece bem geral, já faz uns 3, 4 anos que eu fiz esse vídeo, mas creio que seja interessante trazer alguns temas específicos dentro da poética que merecem ser abordados melhor. Talvez, inclusive, alguma coisa sobre tragédia, já que estou me decidindo a ler uma tragédia grega. Bom, fica essa decisão para depois, né? Evidentemente que esse vídeo sobre a tragédia que lerei e sobre essa teoria toda, ele vem mais para frente aqui no canal, mais posteriormente, porque tudo isso requer... A tragédia lê-se muito rapidamente, mas a teoria... talvez dependa um pouco mais de tempo, então não garanto para agora. Primeiro, nos próximos dias, né, vem aí o vídeo sobre Triste Fim, depois virá um vídeo provavelmente sobre 5 Minutos de José de Alencar. Vocês sabem, quem acompanha o canal, sabe que recentemente adquiri a obra completa de José de Alencar e claro que estou interessado em ler alguma coisa desta obra, né, já para colocá-la em uso. Já andei lendo os poemas de Alencar, enfim, não achei grande coisa perto da obra narrativa desse autor. E 5 Minutos eu já li, inclusive faz também bastante tempo. Enquanto que Triste Fim, minha primeira leitura, foi para o vestibular, 5 Minutos foi no período, pouco depois que eu já tinha concluído o ensino médio, estava esperando entrar na universidade já. Entrei no segundo semestre de 2006 e foi uma das primeiras obras que eu li depois que eu casei, né? Casei muito cedo, casei com 18 anos e não me arrependo, foi a melhor escolha que fiz na vida, né? E esse livro aqui foi um dos primeiros livros que li naquela época, né? Recém-casado, esperando a época de entrar na universidade, aquela ansiedade toda. 5 Minutos, que é um texto bem curtinho, né? Bem curtinho. Você demora pouco mais de 5 minutos para ler o livro, retirados os exageros, evidentemente. E é o primeiro livro de José de Alencar, se não me falha a memória, né? Eu creio que sim. E eu já li muita coisa de Alencar, já li o Guarani, já li Iracema, já li Senhora, Lucília, próprios 5 Minutos, enfim. Mas é lógico que sinto o interesse de retornar à obra de Alencar por meio desta edição e talvez fazer algo que eu tenho feito com Machado, né? Tá até aqui na mesa a obra, o volume de contos da obra de Machado, né? Que está sempre comigo, o volume de contos. E talvez fazer com Alencar o que eu fiz com Machado, que foi iniciar um ciclo de leitura de todos os romances, né, um por ano. Iniciei isso em 2023, li Ressurreição, fiz vídeo para o canal. Ano passado li A Mão e a Luva, não fiz vídeo para o canal. E este ano,
Eu estou em falha até o momento, eu não li, não segui na leitura, né? Evidentemente, tive aí um período bem corrido nas últimas semanas, nos últimos meses, né, na verdade, antes de retornar ao canal, inclusive. Em casa eu estava o tempo todo focado na versão de qualificação da minha tese, mas talvez dê para ler o próximo romance de Machado até o fim do ano, e aí quem sabe também trazer alguma coisa do livro que li no ano passado, né? E manter esse projeto tanto pessoal de leitura de um livro por ano, quanto também aqui para o próprio canal. Bom, de qualquer forma, vou trazer aqui para o canal, claro, o vídeo sobre 5 minutos de José de Alencar. Recentemente eu li muita poesia portuguesa. Na verdade, eu sempre leio poesia portuguesa. Fernando Pessoa é um dos autores aos quais eu sempre retorno. Gosto muito de Antônio Nobre também, Mário de Sá Carneiro. Eu tenho esse gosto pela literatura portuguesa do início do século, pela poesia portuguesa do início do século, Flor Bela Espanca do século passado, né? Quero dizer, do século XX. Flor Bela Espanca, etc. Mas, recentemente, li, eu citei Antônio Nobre é uma exceção, ele é do fim do século XIX, né? E os outros que eu citei são do início do século XX, já autores modernos. Mas recentemente eu li bem mais poetas portugueses do que geralmente faço no meu dia a dia, porque eu cheguei inclusive a citar aqui no canal em um vídeo passado que eu mandei uma propositura de minicurso para um evento que vai ter, um congresso que vai ter aqui na nossa universidade, na UFCG. Quando eu falei disso, eu tinha proposto, não sabia se seria aceito, e já foi aceito, então ministrarei no próximo Selimel, que acontece em novembro, aqui em Campina Grande. Ministrarei um minicurso sobre poesia portuguesa. E por isso eu li muita coisa, né? Li vários poetas, mas quero focar aqui nesta poetisa, né? Que eu gosto bastante, está entre as poetisas portuguesas que eu mais gosto, está entre as poetisas que eu mais gosto, né? De um modo geral, não apenas portuguesas. Está ali junto com Hilda Hilst, está junto com Flor Bela Espanca, Cecília Meirelles, nesse rol de grandes poetisas que eu estou sempre relendo, que se trata de Sofia de Mello Brynner Andresen, com o seu livro Coral e Outros Poemas, que é publicado pela editora Companhia das Letras. Essa coleção aqui, sempre tem esse retângulo aqui, né, com o nome do livro. Eu creio que vocês já viram outros livros desta coleção. Ele tem um estudo inicial, inclusive de Elcanaã Ferraz, e tem a seleção de vários livros da poetisa, um livro inclusive bem volumoso. E quero trazer a resenha dele aqui para o canal. Quando voltei a fazer resenha literária no canal, inclusive foi o último vídeo longo, teve um short, né, um vídeo curto nesse meio, mas o último vídeo longo que publiquei foi justamente uma resenha de A Cinza das Horas, de Manuel Bandeira. Fica o convite para que vocês assistam. Os vídeos sobre poesia, os vídeos sobre resenha não são tão assistidos quanto os vídeos de teoria aqui no canal, eu percebo isso. E os vídeos de poesia muito menos. O público da internet gosta muito pouco de poesia. E fica o convite para que você conheça. Às vezes você pensa que não gosta, como eu lá no começo achava que não gostava de literatura, não gostava de ler. Eu nunca tinha lido. Quando eu comecei eu vi que eu gostava. Às vezes você pensa que não gosta de poesia. Se der a oportunidade de conhecer a poesia. Se puder, assista ao vídeo sobre A Cinza das Horas, e quando sair o vídeo sobre Coral e Outros Poemas, assista também, porque é uma grande poetisa. Tá? Uma grande poetisa, excelente, excelente. Bom, assim como outros poetas, né? Já que estou falando das minhas leituras, tenho lido bastante. Eu sempre foco em um ou em outro. Foquei muito em Manuel Bandeira no mês passado, assim como também em vários poetas portugueses, outros poetas portugueses. Neste mês eu tenho focado bastante na leitura de Cláudio Manuel da Costa. Tem aqui o Poesia, é uma edição da editora Itatiaia, antiga essa edição, mas muito boa. Tem aqui grande parte da obra poética de Cláudio Manuel da Costa, um poeta do nosso arcadismo,
Tem os sonetos, tem as éclogas, enfim, uma série de poemas. Tem também estudo sobre a poesia de Cláudio Manuel da Costa. Não sei se será o caso de trazer um vídeo sobre, mas talvez de usar como embasamento, talvez até para um vídeo sobre arcadismo, né? Seria interessante falarmos sobre isso. Bom, vou ver em que eu aproveito isso aqui para o canal. Também retornei à leitura de Gregório de Matos. Tenho aqui outra edição mais antiga, tenho aquela edição da Companhia das Letras, aquela coleção listrada que tem alguns poemas de Gregório de Matos, e aqui eu tenho essa edição da editora Cultrix. Inclusive esta edição tem uma introdução que faz um estudo bem interessante, biografia, estudo crítico da obra poética de Gregório de Matos, etc. E tenho lido também. Também não sei em que medida que trarei um vídeo sobre Gregório de Matos, mas pode ajudar a fazer alguma coisa, né, usar como base para algum outro estudo que eu venha trazer aqui para os vídeos. Também estou aos poucos lendo os textos deste livrinho aqui, Como Cultivar uma Vida de Leitura, de C.S. Lewis. Quando eu comprei o livro, eu fui lendo alguns textos, é uma coletânea de textos, trechos de obras, enfim. Quando eu comprei, eu fui lendo alguns trechos isoladamente, enfim, sempre pegava para ler alguma coisa, mas também com o interesse de trazer um vídeo específico aqui no canal sobre esta obra, iniciei a leitura da obra de cabo a rabo, né? Não sei, estou fazendo isso bem lentamente, praticamente um texto por dia. Não sei quando, se ainda em outubro ou em novembro, haverá o vídeo. Farei o vídeo sobre o livro, mas farei, tá? Sobre como cultivar uma vida de leitura de C.S. Lewis. E fora essas leituras de caráter literário e apoiadas de teoria, mas que são apoiadas nos objetivos literários de caráter pessoal e também aqui para o canal, eu li algumas coisas de literatura comparada. Aprofundei bastante minhas leituras em literatura comparada, principalmente a partir de duas obras. Esta obra aqui eu tinha já de literatura comparada o estudo, a obra de referência de Sandra Nitrini, Literatura Comparada, que vinha usando na minha tese, né? Assim como também o texto de Tânia Franco Carvalhal, que é daquela série Princípios, que é mais uma obra assim, introdutória para você ter uma visão de todo da literatura comparada, e alguns artigos, inclusive artigos que eu imprimi e mandei encadernar, né? Deixei aqui num material, artigos sobre literatura comparada, artigos muito interessantes de José Luiz Jobim, que é uma referência na área, né? Um artigo intitulado Literatura Nacional e Literatura Comparada, uma perspectiva brasileira, publicada na revista Gragoatá em 2020. Esse artigo, inclusive, bem interessante, porque ele, justamente por falar da perspectiva brasileira, ele vai trazer alguns direcionamentos que podem ser muito interessantes para o nosso público, né, de estudiosos de literatura e que usam a literatura comparada, porque uma questão interessante sobre essa corrente de estudos é que ela tem base francesa, né, depois se espalhou por outros lugares do mundo, Estados Unidos e tal, mas ela durante muito tempo acompanhou os interesses de pesquisadores europeus mesmo, que buscavam estudar a influência das obras de seus países em outras literaturas. E aqui nós temos os interesses bem diferentes, né, de estudo, inclusive com direcionamentos que possibilitam não apenas ver influência, mas relações, intertextualidade. Podemos sequer trabalhar com a perspectiva de haver uma clara relação entre as obras, mas você, a partir dos comparáveis, como Jobim diz, né, você cria comparáveis a partir de semelhanças, diferenças, e você torna isso um objeto de estudo. Você pode estudar, inclusive, dentro de uma mesma literatura, hoje em dia, dentro de um mesmo autor, né, fazer comparação de obras, enfim.
Então, nós temos nossos interesses contemporâneos e brasileiros quando se trata de estudar literatura comparada. E esses artigos, esse de Jobim, especificamente, ele nos mostra um pouco dessa variedade de possibilidades que nós temos quando utilizamos a literatura comparada. Nitrine fala um pouco disso também aqui na sua obra, mas eu creio que o de Jobim fica aí como dica, esse artigo, que é, claro, né, você baixa gratuitamente na internet. Ele, justamente por ser mais sucinto e ter diretamente esse foco, esse objetivo, não tratar de questões históricas, etc., ele pode ser muito interessante para você ter esse direcionamento de análise já para as suas abordagens aí mais imediatas de literatura comparada. Claro, não dispensa o estudo histórico, né, e do desenvolvimento da disciplina ao longo do tempo. Tá? Tem também aqui um texto de Eurídice Figueiredo, Literatura Comparada, o Regional, o Nacional e o Transnacional. E tem um texto de Sandra Nitrine, também um artigo dela, que aqui é sobre o surgimento da literatura comparada no Brasil, principalmente ela estudando ali o contexto da USP, né, como que a disciplina foi formada ali, os estudos que foram desenvolvidos até determinada fase, até porque ela escreveu esse artigo em 1994, então ela estava fazendo um apanhado histórico até aquele momento. Muita coisa, inclusive, já mudou e já se ampliou de lá para cá, mas é um artigo interessante também, chamado Teoria Literária e Literatura Comparada. Mas além desses artigos, eu li esta obra, que aqui eu tenho a cópia, né, foi uma obra que me foi emprestada pelo professor Helder Pinheiro, meu orientador na época do mestrado, meu professor atualmente, meu amigo, pessoa pelo qual eu tenho muita estima. Ele me emprestou o livro para que eu tirasse a cópia. Esse livro está, infelizmente, esgotado, você não acha mais para comprar. Trata-se do Literatura Comparada, Textos Fundadores, de Eduardo Farias Coutinho e Tânia Franco Carvalhal. Aqui você tem a literatura comparada nas suas fontes, né? Desde os primeiros textos publicados ali ainda no século XIX, vindo pelo início do século XX até chegar na segunda metade do século XX, textos que mostram a perspectiva francesa, europeia e também norte-americana da literatura comparada. Então foi basicamente isso, né? Minhas leituras nas últimas semanas, nos últimos dias, aprofundando aqui teoricamente na literatura comparada, isso dentro dos meus objetivos da tese de doutorado, e no plano mais pessoal, todas essas leituras literárias que eu mostrei aqui para vocês. De um modo geral, foi isso que andei lendo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que tenham se interessado por adquirir essas obras e também fazer a leitura desses livros, quem sabe para quando os vídeos saírem, que vocês já estejam com essas obras em mãos, né, para compararmos nossas interpretações, vocês trazerem comentários que são sempre muito produtivos aqui para o canal. Bom, se você gostou do vídeo, não deixe de interagir deixando seu comentário, como eu sempre digo, a participação de vocês é fundamental. Eu agradeço muito pela audiência e até o próximo vídeo.